Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui nessa noite para dar continuidade aí ao culto de adoração e louvor ao Senhor. Eu quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, no Novo Testamento, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Eu quero ler apenas o verso 1 e depois o verso 5 até o verso 7. E diz assim a palavra do Senhor: os deveres do ministério e vários conselhos e saudações finais. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oremos ao Senhor mais uma vez nessa hora. Bendito Deus, nós te agradecemos por estar na tua presença, em família, nesses dias, ó Pai, de incertezas, muitos vivendo talvez o medo, a ansiedade, às vezes, ó Pai, tendo que experimentar algo novo, que é estar como que quase todo dia junto com aqueles que outrora ficavam mais tempo fora de casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui para ouvir a tua palavra e continuar adorando ao Senhor, abrindo assim os nossos corações e as nossas mentes para receber da tua palavra. Assim nós oramos na certeza de que o Senhor está nesse lugar e de que a tua bênção está na vida de cada lar, de cada família agora que nos ouve. Abençoa-nos assim, ó Deus, ó Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Carta de 1 Pedro, irmãos e irmãs, ela no capítulo 5, Pedro está fazendo algumas saudações finais, algumas exortações finais, mas na carta como um todo, ela obedece uma estrutura de sessões, 3 sessões doutrinais e 3 sessões exortativas, né? Então ele divide assim o capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, falando sobre essa sessão doutrinal, e o capítulo 1 ainda do 13 até o 2:3, ele vai fazer uma sessão exortativa, e assim ele faz em seus capítulos até os 5, que nós estamos numa sessão exortativa também, que vai do 5, capítulo 1, até o verso 11. Dentro dessa terceira sessão exortativa e direcionada a todos aqueles cristãos e não cristãos, mas mais especificamente aos cristãos da diáspora, que nós assim chamamos, ou seja, são eleitos de Deus, como o próprio Pedro vai nos ensinar na sua carta, mas que estão vivendo dias difíceis, que estão vivendo momentos difíceis. E então é aqui que eu quero trazer essa reflexão a todos nós nessa noite, nessa hora. Reparem vocês que no capítulo 5, verso 1, ele fala rogo, e no 5:5 ele também fala rogo, e esse rogo pode ser traduzido também por eu exorto, né? Então, esse presbítero aqui, amados irmãos e irmãs, a palavra aí é direcionada aos líderes. Não é que era uma obrigatoriedade, que para ser líder tinha que ser um ancião, né? Mas aquelas pessoas que em geral eram mais experientes. Na palavra de Deus nós vemos também que eles eram escolhidos pela comunidade, debaixo de oração, debaixo da mão
do Senhor nosso Deus. Mas nós podemos entender aqui a esses que lideram, a esses que são mais experientes, aos mais idosos. Mas no verso 5, também do capítulo 5, ele se direciona aos jovens: rogo igualmente aos jovens, aqueles que são mais novos, né? Aqueles que estão submetidos a essas lideranças mais velhas, e aqui no texto, há essa comunidade que está dispersa, que está fugindo, que está sofrendo perseguições. Se nós olharmos lá no capítulo 1, nós vamos entender já desde o início da carta essa perseguição e para quem Pedro está se dirigindo, né? Lá no verso 6 fala: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então nós estamos num contexto de provação, de perseguição, e Pedro vai deixar isso muito claro em toda a sua carta. E agora aqui ele está fazendo as exortações finais, e a gente vê então o que a palavra de Deus pode nos ensinar para aqueles irmãos e para nós aqui hoje, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, né? Que estranheza é essa dos dias que nós estamos vivendo, né? Não vou entrar aqui em detalhes e repetir tantas coisas que já têm sido espalhados aí mundo afora por vídeos e mais vídeos, orientações uma atrás da outra. Que dor é esta de muitos que estão perdendo, por exemplo, seus entes queridos, né? Que dor é essa de muitos que estão vivendo até de maneira apavorada. Eu até trago um exemplo aqui. Eu falei essa semana, foi até pelo telefone, na rádio 90,3 de Caxambu, entrevistado exatamente para deixar uma palavra sobre esse isolamento. E aí depois uma jovem me manda, né, um WhatsApp, me fazendo várias perguntas e tentando tirar dúvidas, e ela, olha para vocês verem como que nós vamos ficando com medo de tanto que a gente está ouvindo, vai ouvindo e fica ouvindo, né, principalmente na rede aberta, né, que geralmente quer explorar a desgraça, né, dificilmente você ouve uma boa notícia, você ouve eles levando lá um profissional e falando, então quantas vezes nós estamos sofrendo tanto? Aquela jovem só perguntava: você acha, né? Você acha, doutor, que meu filho pode ir no quintal? Que eu devo ir no quintal, né? Parece até aquele desenho ou filme antigo, né? Tá chovendo hambúrguer, como se estivesse chovendo, né? Coronavírus, né? Então o medo dela e o pavor dela era tanto que ela me questionava isso, quer dizer, claro, pode ir no quintal, sim, ainda mais que é ela, o filho e o marido, só o marido que vai à cidade, onde ela mora é uma roça, longe da cidade, e ela com medo do filho ir no balanço e no quintal, para vocês verem como que muitos, né, às vezes a gente até acha que não, porque a gente está bem, né, ou está mais confortável, a gente acha que o outro não está vivendo isso. Nessa semana mesmo a gente nós estamos fazendo, eu e alguns psicólogos, um trabalho de ajuda a essas pessoas. Tinham 15 pessoas lá no grupo, 15 pessoas com sintomas muito parecidos, o pavor que esse momento está trazendo àquelas pessoas, né? Pedro nos deixa aqui algumas exortações para esse momento, que é um momento difícil, sim, que é um momento a ser olhado e visto por nós, e ele deixa aqui essas exortações, e são essas exortações que eu quero deixar aqui hoje, para a sua casa, para a sua família, para a igreja. A primeira delas encontra-se exatamente ali no verso 5, quando ele fala: sede submissos aos que são mais velhos. E eu quero deixar a seguinte mensagem aqui: submeter-se para testemunhar. Submeter-se para
testemunhar. Pedro dirige essa palavra aos mais jovens, mas também a uma comunidade jovem, né? No verso 1, nós vemos ele dirigindo aos mais velhos, e no verso 5, a esses que são liderados. A palavra mais velho aqui é presbiteroi. Agora, olha que interessante quando você faz um paralelo, né? E que são apontados como testemunhas. E olha que outra coisa interessante, esse mesmo presbiteroi são testemunhas, e pode ser traduzido também como mártires, que lá na frente você vai ter a palavra testemunha e mártir, sendo a mesma palavra usada. Ou seja, nós temos aqui aqueles que têm a experiência da palavra de Deus, e que por isso a igreja, a comunidade, os mais jovens devem se submeter a eles. Aqui eu vejo dois sentidos dessa experiência da gente se submeter à liderança. O primeiro, ou são aqueles que estiveram presentes, são testemunhas, né, oculares, viram e podem falar do que Cristo sofreu, como Pedro. Pedro podia falar porque ele viu tudo que Cristo sofreu, né? Nós temos visto hoje pessoas sofrerem, né? Ou são aqueles que falam, que dão testemunho de algo, e que morrem ou estão dispostos a morrer por aquilo que eles estão declarando. Você está submisso, você é um verdadeiro testemunha do que Jesus fez por nós. Os verdadeiros testemunhos são mártires, e mártires estão dispostos a morrer por aquilo que eles falam. Então se submeta para que você possa ser testemunha. Você consegue visualizar isso na sua vida? O próprio Pedro vai falar lá no capítulo 2, e aí você em casa pode ler, pode olhar depois, do verso 21 até o verso 25. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, o que ele fez por nós e o que nós devemos repetir e fazer aos outros. Segunda coisa que eu vejo aqui, amados irmãos e irmãs, é humilhar-se para não ensoberbecer. Olha que palavra até meio complicada, né? Ensoberbecer, né? A soberba no trato uns para com os outros, e ele fala, cingi-vos de toda humildade. Olha que interessante, a palavra cingir aqui a ideia é mesmo, coloque um avental, o avental da humildade, para que você não se torne alguém soberbo. Cingir da mutualidade, cingir-se da reciprocidade. E o que é então esse avental? É a humildade. No Filipenses 2:3, Paulo nos escreve, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Nesses dias de luta, nesses dias de luto, nesses dias onde estamos muito mais próximos dos nossos, né, dos tios, netos, o dia inteiro com os avós, né, nesses dias onde o mesmo cômodo da casa é dividido o tempo todo um com o outro, é hora da gente poder se humilhar e olhar para o outro, não com partidarismo, não com vanglória. É o momento ótimo para a gente poder exercer essa nossa humildade, vestir o avental realmente da humildade. E sabem por que é que nós devemos cumprir essa exortação? Porque ou você faz assim, ou Deus não te ajudará. Não sou eu quem está falando, é o texto quem diz. Olha como é sério essa palavra nossa. Ele diz aqui, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus
resiste aos soberbos. Então, eu acho que é hora de eu parar, né? Ainda que seja quieto, como diz o próprio escritor Mateus, né? Vai lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta. É hora de falar: Senhor, eu tenho sido soberbo. Aonde eu tenho sido soberbo? Preciso de humildade? Aonde eu estou precisando de humildade? Conrado, aonde você está precisando de humildade? Né? Aquele cômodo, aquele quarto, aquela casa nunca foi tão cheia e presente das nossas vidas uns com os outros nessa hora. Humilhai-vos diante dos outros, porque do contrário você não vai saber se humilhar diante de Deus. Eu penso que aqui a ideia de Pedro é a mesma de João, né? Como é que você diz que ama seu irmão, né? Ou diz que ama a Deus, na verdade, né? E aí na hora que você vai se relacionar com seu irmão, você fala: não, mas eu amo, mas você não ama a Deus, né? Na prática que isso acontece, amados irmãos e irmãs. O verso 5 nós vemos aí: seja humilde e você terá a graça de Deus. Ele diz aqui: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede da sua graça. Olha o verso 6, que interessante: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para quê? Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Seja humilde e você, no kairós de Deus, vai ser exaltado. Provérbios 3:34, nós aprendemos: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Nossa soberba não nos fará andar melhor. Nossa soberba nos fará andar sozinho. O que eu sei, o que eu acho, o que eu sou, as minhas coisas, o meu dinheiro, a minha casa, eu. E isso nos faz estar longe daquilo que Deus propõe. Nós participamos, amados irmãos e irmãs, vamos pensar assim sempre: nossa humildade nos dá graça de Deus, nossa humildade nos exaltará lá na frente, guardados pelo quê? Pela poderosa mão de Deus. E eu termino, terceira exortação que ele fala aqui para nós nesses dias de tanto sofrimento, de tanta dor, é lançar para não ansiar. A ansiedade, ela é natural numa situação de tensão e de pressão. Os irmãos que aqui Pedro escreve para eles estavam numa situação de tensão, fugindo da perseguição, fugindo de homens maus, sofrendo a distância dos seus amados, né? São situações que nos colocam parecido com o que podemos estar vivendo hoje. Então não se esqueça, a nós que estamos falando de uma comunidade que está aí sendo perseguida, né? Bem parecido com aquilo que a gente vive hoje. O Salmo 55, verso 22 nos ensina: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará, jamais será abalado. O verso 7 é claro quanto a isso: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Organização Mundial de Saúde fala hoje já em quase 10% da população. Nós somos em torno de 18,6 milhões, 9,3% da população. 18,6 milhões de pessoas sofrendo debaixo da ansiedade. E de todas aquelas coisas que a ansiedade traz, né? Todos os transtornos, né? A ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de algo ruim pode acontecer, e é exatamente, não é, o que nós estamos vivendo aí diante do coronavírus, né? Eu ouço a declaração de pessoas: eu entro no ônibus, eu fico apavorada, porque eu tenho que segurar em algum lugar, né? E eu, para comprar as coisas para minha casa, não tem jeito, eu tenho que pegar o ônibus, né? Os que ainda estão funcionando aonde ela vive, né? Então nós estamos com medo, as pessoas estão com medo, né? E aí, dentro dessa ansiedade, nós temos o pânico, a fobia específica, a fobia especial, a social, o estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo, bem conhecido, chamado TOC,
né? E parece que a gente está ficando com toque, porque a gente tem que o tempo todo estar álcool gel, lavando a mão, não cumprimentando um ao outro, tomando todos os cuidados necessários nessa hora. Nesse texto nós vemos uma esperança para não entrarmos nesses números dados aí pela Organização Mundial de Saúde. Pedro oferece um tratamento para essas pessoas. Não estou falando que em algum caso específico uma pessoa não vai ter que procurar uma ajuda específica, uma ajuda médica ou até mesmo uma medicação, mas amado, você que está em casa, você que tem ficado aflito com essas coisas todas, lembre disso. Deus está deixando para você aqui. Pedro está nos ensinando, lance sobre, né? É como que tirar de você e jogar no outro quem? Em Deus. E tem uma razão pela qual ele fala isso aqui, né? Porque Deus tem cuidado de nós. Então, novamente, veja bem, nós participamos, você participa, lance sobre Deus a sua ansiedade. Deus não espera de nós apatia, distância e inércia. Deus espera de nós dar o primeiro passo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele é um Deus que cuida. Crer em Deus é crer que Ele dá o sentido e o cuidado para todos nós. Ele continuará nos cuidando mesmo diante de tão grande pandemia, né? É nosso dever, como comunidade de Cristo, propiciar um ambiente de acolhida, de libertação às pessoas. Agora é o momento, né, de repente, de você visitar as pessoas, não indo na casa, mas faz um vídeo, ou faz faz uma ligação por vídeo. E aí, fulano, como é que estão as coisas aí? Como é que estão as coisas aí na sua casa? É tempo dos netos fazerem mais isso com os avós, né? Nós cuidarmos dos mais idosos, dos mais velhos. É acreditar, amados irmãos e irmãs, amados ouvintes, acreditar, né? Como já está provado cientificamente, que quando nós meditamos, quando nós oramos, o nosso sistema límbico cerebral, ele é trabalhado, ou seja, é o sistema que regula fisiologicamente as nossas emoções. Então, além do poder de Deus atuando, você pode crer que Deus está deixando esse recado, porque Ele sabia o que deve acontecer. Então, quando você ora, você declara para Deus: Senhor, quero deixar esses meus medos, quero deixar essa minha ansiedade, eu posso estar sendo arrogante, querendo segurar tudo na minha mão, e é hora de eu realmente me humilhar e fazer esse exercício. E olha que interessante, quando ele fala lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, a gente lembra do verso 6, quando ele fala: humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver lá no Salmo 36, 12, com mão poderosa Deus tirou Israel das mãos do Egito. E os profetas falaram sobre isso. Jeremias fala a Zedequias: pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e com mão poderosa. Ezequiel, capítulo 20, verso 33, nós lemos: com poderosa mão e com braço estendido, Deus iria reinar sobre o povo. E a gente vai concluindo. Deus está lembrando aqueles irmãos, a nós, que quando Ele quer, com a sua poderosa mão, Ele pode nos livrar dessa ansiedade, dessas coisas que estão nos atacando nesses dias. Deus, em seu tempo oportuno, nos ajudará. Jesus mesmo nos ensinou, não é verdade? Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Submeter para a gente testemunhar, humilhar para a gente não se ensoberbecer, e lançar sobre Deus para a gente não estar ansioso com nada. Deus está cuidando de todas as coisas. Dependa disso e fique debaixo da sua poderosa graça. Amém? Vamos orar e assim receber a bênção do Senhor.
Bondoso Deus, graças te damos, porque temos essa palavra que nos educa, que nos ensina, que nos exorta. Cabe a cada um de nós, em nossa mente nessa hora, aonde estamos mesmo ouvindo essa palavra, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Perguntarmos aos nossos corações e às nossas mentes, em que é que temos talvez falhado, no que é que precisamos mudar, e o que nosso coração e nossa mente precisa estar aberto, porque quando fechamos, ó Deus, nós impedimos de que o Senhor tenha livre acesso e nos liberte de mágoas, de rancores, de coisas ruins, às vezes raiva, às vezes irritabilidade, até pelo que estamos vivendo, de estar confinados, fechados. Senhor, sonda os nossos corações, queremos orar como o salmista orou. Vê se há algo que precisa de libertação, que precisa ser retirado, e que assim, ó Deus, possamos estar lançando sobre o Senhor, sendo humildes na Tua presença, humildes uns com os outros, e lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu Espírito Santo que age em nós. Nós somos casa, nós somos templo, Teu Espírito habita em nós e nós te agradecemos, porque no Senhor podemos acreditar que algo está acontecendo. Queremos sair disso, Pai, porque tudo isso vai passar e queremos sair sabedores de que o Senhor continua sendo Deus e vai dar toda a providência necessária à medida que tudo estiver voltando ao seu lugar. É hora de acreditarmos nisso, Pai. É hora de termos da Tua alegria, esse sentimento de pertença, de que o Senhor é o nosso Deus e de que a Tua mão poderosa está cuidando de cada um de nós. Assim nós te agradecemos por esse culto, assim te agradecemos por essa palavra, por essa hora. Fica com cada família, com cada um que está nos ouvindo, ó Deus, que essa palavra fique e fale aos corações, no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Fiquem na paz.